e hoje nós vamos finalmente bater um papo com o Óbito, um dos coordenadores do Morte Súbita e um dos caras que já está aí há uns 30, 40 anos nessa brincadeira e seguindo. Então, Óbito, em primeiro lugar, seja bem-vindo, um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui com vocês. Como o nosso amigo disse, 40 anos, eu diria até 50, 60, depois que você vende a alma para o diabo, você para de envelhecer, né? Então, você fica ainda com uma aparência jovem por mais tempo, mas muitas décadas já de ocultismo de todo tipo que você possa imaginar. E vou dar boa noite a todos que estão assistindo, porque aqui na Morte Súbita é sempre noite, né? Então, viemos agora conversar com todo mundo, fomos convidados para falar de satanismo. E a primeira pergunta, assim, o diabo não é tão feio quanto se pinta? Pois é, depende de quem pintou, né? É interessante essa pergunta até, porque, de fato, satanismo é uma religião que tem as raízes lá na antiguidade, coisa muito antiga, lá para a década de 1960. Só que o satanismo em si, ele remonta aos primórdios, né, da raça humana, vamos assim dizer, conversando com o Michael Aquino. Mais para frente eu até falo quem é, mas foi um dos braços direito ou esquerdo, dependendo como ficar melhor, do LaVey na Church of Satan. E numa conversa com ele, ele disse: a gente não tem como dizer quando o satanismo começou, mas eu tenho certeza que quando criaram a imagem do adversário, alguém começou a adorar ele. Então, a imagem que a gente tem do diabo, ela foi construída ao longo de muito tempo. Você tem pelo menos 1000 anos de trabalho aí para conseguir chegar no que a gente chama de o capeta hoje em dia, né? E se a gente for regredir para aquela época, é curioso que a ideia que a gente tem hoje de Satã nasceu no judaísmo. A gente tem muitas muitas culturas que tinham demônios, espíritos do mal, espíritos da destruição, mas depois do cristianismo que a gente vive hoje, do catolicismo, especialmente aqui no Ocidente, a gente não tem muito como se livrar da lente que socialmente a gente tem. Você precisa de muito estudo para até tirar os seus valores para conseguir enxergar. Mas é curioso que, vamos colocar assim, se você ouve que vai ter aí um simpósio, uma palestra com um popstar falando do diabo, o cara cobra aí R$100, R$200, você pagou para participar de uma palestra. Se esse fosse o caso e eu fosse o popstar, eu ia dizer: quando a igreja começou a ganhar poder, ela precisava de alguém para assustar as pessoas e manter as pessoas na linha. Então ela pegou a imagem do diabo da Bíblia Brenda, e deu o William uma saiu. cara para ela. Eles pegaram todas as culturas que você tinha, as religiões que circundavam o cristianismo naquela época, e demonizaram os deuses, pegaram a imagem de Pan, que era uma criatura da cintura para baixo, um bode com chifres e todo lascivo, tocando flauta para seduzir as mulheres, tomando vinho, e transformaram ele no diabo. Acabei de economizar R$100 para todo mundo. Isso é o que a maioria das pessoas ainda acha hoje em dia. Quando você começa a mergulhar no satanismo ou em alguma forma de ocultismo e tenta não se polarizar em bem e mal, criação, destruição, você começa a montar uma imagem bem diferente do que pintam hoje em dia. Você tem, por exemplo, vamos voltar lá para o começo, a história do homem é história escrita, a gente precisa ter um registro para chamar de história.
Isso, de repente, é até uma falha da nossa sociedade, mas enquanto a gente não tem um registro, a gente fala, as pessoas deviam acreditar nisso, o homem da caverna via o relâmpago caindo e começou a idolatrar como Deus, mas a gente nunca vai ter certeza. A história escrita da mitologia do diabo, curiosamente, não começa na Bíblia, mas a gente aponta para a Bíblia, especialmente a Bíblia judaica, aqueles primeiros escritos, o Pentateuco e tudo mais. Então vamos começar a dar uma olhada para aí. A cultura do povo judeu é uma cultura muito forte, porque eles acreditam que são o povo escolhido de Deus. Então você tem um criador da terra, do universo e de tudo mais, e eles são o povo escolhido. E durante o princípio da cultura judaica, eles tiveram patriarcas, tiveram profetas e tudo mais, tiveram contato com esse Deus e trouxeram a cultura para a gente. A cultura seria quem foi Deus, como criou, como ele quer que a gente haja, o que é o certo e o que é o errado de acordo com ele, e como a gente faz para voltar para perto dele. Isso é uma coisa recorrente em todas as culturas, como você voltar para perto do sagrado. Até religião, a palavra, vem do religare, que é se religar, você se religar ao sagrado, seja qual for a tua ideia de sagrado. Então, todos esses registros do povo judeu, que para a gente, no Ocidente, é a base principal de todas as religiões, eles tinham um contato com Deus, eles se afastavam de Deus, eles eram punidos, eles voltavam para perto de Deus. E a Bíblia deixa isso muito claro o tempo todo. Então ela começa falando de um Criador, como esse Criador criou o universo, como mesmo assim ele não estava satisfeito, ele criou a vida, e como ele criou os seres humanos. E ele botou uma única proibição, e os humanos foram tentados para essa proibição, que era a árvore do conhecimento, e morderam o fruto proibido, que hoje a gente chama de maçã, mas dependendo da literatura o fruto muda, e ganharam o conhecimento do bem e do mal. E Deus, com medo de que eles comessem do fruto da vida eterna e se tornassem como ele, sabendo a diferença e sendo eterno, botou eles para fora. Essa primeira criatura que tira a criação do caminho de Deus era a serpente, que hoje o pessoal fala, é o diabo. Não era o diabo, era uma serpente que recebe o castigo de andar sobre a barriga na terra para o resto da existência, e ele cai fora. Você tem uma outra menção na Bíblia mais para frente que fala que o diabo é conhecido como a serpente também, mas até então você não tem um diabo. Você tem a serpente que tentou Adão e Eva e eles vieram para o mundo. E aí você não tem ainda mais ou menos, você tem a tradição de quando esses textos foram escritos, que eles podem remontar de 10.000 anos antes de Cristo para 5.000 anos antes de Cristo. Hoje o aceito é pelo menos 1.500 anos antes de Cristo começou a ser reunido essa sabedoria. E você teve a prosperidade, uma das primeiras prosperidades, vamos dizer, do judaísmo na história, que foi a época do primeiro templo. Então você tem uma série de textos ainda do primeiro templo falando, você pega Gênesis, você pega os primeiros 5 livros de Moisés, falando sobre a vida na Terra, e não tem o diabo nesses livros. Aqui Deus mata pra caramba nesse comecinho de... No comecinho, me dá 10 minutinhos, a gente entra na contagem de corpos. Mas nesse começo, você ainda não tem o diabo, você tem algumas entidades que eles se chamam ainda de Seirim. A minha pronúncia de hebraico é pior do que a de grego, então, mas seriam os Seirins, que você tem Belial,
como sendo uma entidade, você tem o Azazel, que ficou famoso com a história do bode expiatório, e por aí afora, mas você não tem um líder, você tem essas entidades que circulavam pela Terra. Isso foi até entre 700 a.C. até 580 a.C. Aí vem a época do Segundo Templo. E você tem textos bíblicos aí que estão acontecendo ainda, e aparece a palavra Satã. Só que Satã não é uma figura ainda, Satã é um cargo. Se você pega o hebraico original para ler, não é Satã, é Ha-Shaitan. Esse Ha na frente é como o boi, o Satã. O Satã era um cargo ainda, ele é um adversário, mas ele trabalha para Deus. Então, quando eles falam de, por exemplo, o fulano estava encontrando e estava andando com a família e encontrou um inimigo, o inimigo é chamado de Satã, mas ele não é uma entidade ainda. Então, você tinha muitos saitãs, então o povo vai andar e encontra o Satã. O fulano estava andando e luta contra o Satã. Ainda é um cargo, ele era quase um cargo jurídico, ele era como um opositor que veio para acabar com a missão do cara. Mas a maioria das vezes era atribuído a um ser humano normal. Era você falar, chegou o advogado, chegou quem quer que seja. No caso, chamavam de Satã. E o curioso disso é que esse cargo de Satã era dado para um ou para vários anjos, a gente não tem noção. E entra o ponto que você falou da matança. Eu tinha um hábito, que era meio que uma brincadeira comigo mesmo, na época da morte súbita. Uma vez por ano a gente lia a Bíblia para fazer a contagem dos corpos. Quem Deus matou, quem o diabo matou. E, cara, é absurdo, porque Deus matou por conta própria. O último número que a gente chegou tinha chegado em 2 milhões e cacetada, assim, número escrito. Porque ele fala do exército de Etíope, que eram 1000 vezes 1000, aí você tem 1 milhão que ele acaba. Você tem as guerras, você tem quando ele fala para a galera que fugiu do Egito, quem dançou em volta do carneiro de ouro, se for teu pai, teu irmão, não interessa, matem, morre. A fulana que riu quando falou que ia receber um filho, ele mata. E Satã só mata no livro de Jó e porque Deus fala para ele matar. Então você tinha muitos anjos naquela época, de acordo com a Bíblia, zanzando pela terra. Você tem os 2 que vão para Sodoma e Gomorra. Você tem... que mais? O anjo que desce e fala com o profeta. E eles tinham esses cargos de... O próprio nome anjo também, que vem de ângelos, é mensageiro, vinha trazer uma mensagem de Deus. E na história de Jó, Deus reúne toda a hoste em volta dele e vem Satã. E Deus pergunta, onde você estava? Ele fala, eu estava zanzando na terra e ao redor da terra. Estava lá, era tipo office boy, cumprindo as missões. E Deus fala, você viu o Jó? O Jó é foda, ele me curte pra caramba. E Satã, que na verdade não era Satã, mas era o anjo que ocupava o cargo de Satã, fala, é óbvio que ele te adora. O cara é o cara mais rico da região. O cara tem 10 filhos, tem 3 filhas, o cara tem escravo pra caramba, o cara faz banquete toda noite. Se você tirasse isso dele, eu não sei se ele ia te adorar tanto. Aí Deus fala para ele, então vai para a terra, senta a mão em todo mundo, menos nele. E ele mata os 10 filhos de Jó e os servos. Os servos a gente não tem número, mas ele fala... A gente estava levando os camelos, morreu todo mundo, menos eu, para contar a história. A gente estava cuidando das ovelhas, vieram os bárbaros, morreram todos, menos eu. Então, no body count da Bíblia, Deus tem pelo menos 2 milhões e meio, 2 milhões e 800, sem contar a enchente.
que eu não tenho, a gente não tem como saber quantas pessoas tinham na Terra, mas ele matou todo mundo, menos a família de Noé. Não dá para saber quantas pessoas moravam em Sodoma e Gomorra, que ele também acabou com as duas, então você pode triplicar, quadriplicar esse número. E o diabo e Satã, o anjo de Satã, amando de Deus, matou 10 filhos e servos que a gente não tem como saber. Mas esse Deus do Antigo Testamento, ele está mais próximo do diabo até do que o próximo diabo, né? O próprio diabo. Então você tinha isso do cargo. O nome até o próprio Satã deixa de ter o pronome, o na frente do nome, muito mais para frente. Isso daí já é 400 antes de Cristo, eles já começam a usar Satã como um nome, mas ainda está no cargo de inimigo. Então, até o ano 70 depois de Cristo, você não tinha uma imagem do diabo. As pessoas nem falavam tanto. Você tem Cristo falando do inferno, você tem o pessoal do Novo Testamento, acho que foi Marcos, que fala de Cristo debaixo da árvore sendo tentado pelo diabo, que curiosamente é uma releitura até da imagem de Buda, quando ele vai buscar a iluminação, que ele se senta embaixo da figueira e jejua, e aparece Mara, e por isso que muita gente fala que no budismo você tem Mara, no cristianismo você tem o diabo, mas é uma história que se repete. A gente até pode falar, porra, será que Cristo é uma cópia desses outros? Tem dia que eu acho que sim, tem dia que eu acho que deve ter um boteco onde todos esses messias solares se encontram para trocar uma ideia, e por isso que todo mundo sai com uma história mais ou menos parecida. Mas até então, o diabo, até o ano zero, vamos dizer, ele praticamente não existia. Você tinha pequenos demônios, você tinha espíritos. Na Grécia, você tinha o conceito de daemon, que era o demônio pessoal, que era mais uma fonte de inspiração do que alguém com o objetivo de ir lá encrancar a tua vida e tudo mais. Então, o diabo, até o século zero, não era muito pertinente. Depois do século zero, que começa a contagem do ano cristão, começa a acontecer um bando de coisa, mas o principal é o cristianismo começa a crescer. E o cristianismo começa a tomar vulto. E o cristianismo começa a incomodar. Então você começa a ter, vamos dizer, algumas imagens do tipo hierarquias de anjo com Paulo nas cartas dele. E Paulo fala, eu nunca falei com Jesus, eu nem encontrei com ele. Eu nem estou ouvindo isso de Deus, eu estou falando o que eu acho que é certo. Então você já tem humanos tentando classificar a coisa. E isso vai indo até o misticismo começar a tomar conta. Você vê, Roma fica católica cristã, você tem lá o século IV, o século V, eles começam a traduzir a Bíblia. Então, o que acontece? Aí é bem curioso, porque até então você tinha Shaitan, que era o inimigo. Você tinha termos que falavam dos espíritos, que era o inimigo, o acusador. Quando eles começam a traduzir, por exemplo, quando foi traduzido para o grego os textos hebraicos, eles colocam o termo diabolos, que é o agressor. Então daí você já tem o diabo, mas ainda assim é um cargo. Quando vai para o latim, você já começa com Lúcifer, você já começa com... você tinha lugares na época que era o Sheol, que era o pós-mundo da galera Hades, eles já traduzem como infernos. Então, toda essa imagem do diabo começa a ser formada
como a gente tem hoje, mais ou menos nessa época, século IV, século V, depois de Cristo. E a igreja, de fato, estava crescendo, a igreja, de fato, começou com um processo de absorver as crenças menores e traduzir para a cosmologia deles. É aí que a gente começa a ter uma ideia do que seria o paganismo, mas ainda assim a nossa ideia de paganismo hoje é muito romantizada. Você vê, você tinha Roma, era já uma capital, metrópole cosmopolita do que era o mundo para ser cosmopolita na época, que era aquele pedaço da Europa. Os caras eram o topo da tecnologia, da filosofia e tudo mais, e as pessoas que não participavam disso, então não podiam não ser consideradas civilizadas. O paganos era quem vivia no campo, fora da cidade, então era uma pessoa que estava longe da razão, longe da iluminação. Uma crença pagã era a mesma coisa que você dizer uma crença irracional na época. Então, quando eles começam a mexer com o paganismo e tentar doutrinar essa galera, porque a religião, enquanto é uma crença minha, é uma coisa mística. A religião, quando começa a ser uma coisa de 3 ou mais pessoas, começa a ser uma ferramenta política. Então, o pessoal na politização começa a jogar a crença para todo mundo e você começa a encontrar alguns detalhes incômodos. Se Deus é Deus único aqui, por que é que eu estou vindo lá do norte, supondo, essa conversa não aconteceu, mas lá tem Odin. Ah, Odin é uma fraude do inimigo. Quem é o inimigo? Você não tinha um inimigo ainda na época. Você tinha um monte de monges que iam para o deserto jejuar, fazer jejum, jejuar e tentar entrar em contato com Deus. E acontece, hoje essa quarentena é um exemplo até curioso para quem está seguindo, que é as pessoas parecem que não estão acostumadas ou não estão confortáveis em ficar sozinhas com a própria cabeça. Você vê que quando abrem um shopping, faz fila para a galera entrar, e cara, é um shopping. Quando libera a loja, você vai ver, de repente, o açougue que já estava entregando carne, tem uma fila gigante, porque o pessoal quer sair na rua. Essa chamada, essa coisa de eu não aguento mais ficar em casa, você imagina o cara que é para o deserto comer mel e gafanhoto, e começa com, cara, eu não tô bem, eu quero voltar, aqui tá um saco, não sei o quê. E você começa a ter um bando de sentimento que quer te tirar desse caminho que você impôs. E ele falava que ele começava a ser tentado. Como Cristo foi tentado por Satã, pelo diabo, diabolos, você começa a ter o misticismo nascendo em cima de o diabo tentando as pessoas para tirar do caminho certo, o diabo querendo colocar o mal aonde só existe o bem. E isso tudo era uma manobra interessante, porque até, de fato, o século IV, V, você não tinha uma palavra inferno, ela foi criada na tradução. Você tinha um costume também judaico de hebreu de orar pelos mortos, e o que isso virou? É bem interessante, porque se o cara morreu, por que você está orando para ele? Se ele era bom, ele foi para Deus. Se ele não era bom, ele está na terra dos mortos. Você não tinha um inferno judaico na época. Então você orava para ele tentar enxergar a luz e sair. Desse costume de oração para os mortos, você cria o que foi chamado de limbo. Porque a igreja, que já estava virando uma instituição religiosa, tinha perguntas do tipo, tá, se só quem foi batizado vai para o céu, e quem nasceu antes de Jesus e não foi batizado? Então eles falavam, de fato, a gente teve um monte de patriarcas, eles estão no limbo. E agora a gente vai rezar para Jesus descer, interceder por eles e levar de volta para o céu. Então você começa a criar essa história de limbo que mais para frente vira um purgatório, porque também a igreja não podia jogar um cara direto para o inferno, porque se o cara está danado para o inferno, então
para que eu vou dar ouvido para você? Eu já não tenho mais salvação mesmo. Então você tinha aquelas ameaças de ser excomungado, ser afastado da igreja. Se você recebia uma maldição da igreja, a igreja católica, enquanto fonte de magia maravilhosa, amaldiçoava a pessoa, rogava praga, escrevia pergaminho com passagem bíblica para o cara comer com a comida dele e se curar de doenças. Era maravilhoso. Só que até então você ainda não tinha muito bem essa figura do diabo do opositor. Curiosamente, nessa mesma época, checando a colinha só para ver mesmo se pega, se eu não estou viajando, não estou, mas nessa primeira época pós ano zero, até mesmo na cultura rabínica, que você tinha a Mishnah, você tinha o Talmud, eles não atribuíam as coisas ruins para o diabo. Isso começa um pouco mais para frente, século III, século IV, aí parece que dá uma inversão. Antes, Deus tinha mandado o pai matar o filho, e quando a faca estava descendo, o anjo segura, para provar que a fé dele era forte. Você já começa uma cultura dizendo que o diabo tentou o pai matar o filho. Então, tudo o que acontece de ruim, eles começam a atribuir para uma figura mítica, que no caso seria o diabo. Então, ele deixa de ser um cargo para ser uma pessoa. Dentro do judaísmo, isso começa a ficar forte. Quando a Cabala começa a aparecer, quando o Zohar é escrito, isso se cristaliza de uma forma violenta. Quando você começa a ver a própria Igreja Católica, quando ela se divide, você tem o primeiro cisma da Igreja Ortodoxa e a Católica, depois você tem o protestantismo nascendo. A forma que um tinha de acusar o outro era a católica dizia que o Lutero era o diabo e o Lutero falava que o Papa era um anticristo. Então você já tem uma figura muito forte, mas até então você tem bestas surgindo. Você tem no Apocalipse de São João, que também era apócrifo até a Idade Média, você tem criaturas saindo do mar com chifres e coroas na cabeça, que quando você vai estudar qualquer forma de profecia e tudo mais, você topa com esses bichinhos de 7 coroas, 3 chifres, 5 diademas, 4 dentes, 5 rabos, que depois todo mundo interpreta 5 países, 2 governantes, aí cada um faz a própria matemática e chega onde quer. Mas você ainda não tinha um diabo, tanto que é curioso que no Apocalipse de São João, eles chamam Cristo de estrela da manhã, que é o mesmo termo que eles dão para Lúcifer em Ezequiel, ó estrela matutina. Então, o diabo pisa na terra mesmo com o surgimento da Igreja Católica. O próprio Lavey fala que o diabo foi o melhor amigo da Igreja, porque se não fosse por ele, ela não tinha durado tanto tempo. E a própria Igreja começa, ela não tinha ainda imagens. Você tinha símbolos, você tinha cruz, você tinha o peixe, você tinha o círculo com a cruz no meio, que é outra forma de cruz, o ovo universal, os poderes saindo. Você tinha um bando de símbolo, mas você ainda não tinha figuras para apoiar isso. Do mesmo jeito que a nossa história depende da escrita, muito da nossa imaginação depende de uma imagem. Então, a igreja começa a pintar Cristo, começa a pintar Deus aparecendo sempre distante. Você não tinha imagens de anjos ainda, porque a própria Bíblia é curiosa. Você tem anjos que têm cabeça de 4 animais, cada um com 4 asas, com língua de fogo e tudo mais acontecendo. E, ao mesmo tempo, você tem anjos que você não distingue de pessoas, que nem em Sodoma e Gomorra, por exemplo. Entraram 2 homens na cidade e o pessoal não sabia que era anjo. E a igreja começa a pintar isso. Então, no caso do anjo, é curioso, porque o anjo, filosoficamente, ele não é nem homem nem mulher, não tem sexo, ele é pura
energia, ele não tem forma, mas o pessoal tinha que pintar de alguma forma. Então eles tentam pintar de forma andrógena, só que mesmo assim não sabe, parece um homem, parece uma mulher. Então eles começam a pintar as cabeças de criança, que tecnicamente é uma criatura pura ainda, sabe? Não foi marcada pelo desejo, não foi marcada pelo pecado. Se não for batizada, vai para o limbo, mas não foi marcada pelo pecado. E os primeiros anjinhos são aqueles querubins, que é uma cabecinha de criança, aqueles corpinhos rechonchudos. Mais para frente, quando começa a fazer pinturas de Maria recebendo a visita do anjo e dizer que vai ser grávida, já é um anjo adulto e tudo mais, mas as imagens ainda começavam. E o diabo, como é que você vai pintar o diabo? Isso é complicado porque aonde você vai colocar a imagem do diabo se você pintar ela? Então, se a igreja encomenda uma pintura do diabo, você não vai poder botar na igreja. Você pode colocar uma serpente com o cara pisando em cima, que é um animal, ok. Você pode colocar uma criatura saindo meio torta do mar, que nem tem nas profecias, ok. Uma cabeça de serpente com corpo de leão. Muitas igrejas medievais ainda têm muitas figuras de o que a gente chama de criaturas míticas, né? Desde o manticore, as criaturas com o pé gigante e tudo mais, ou sem cabeça. E até aí ok, porque você pode mostrar os monstros para as pessoas, mas imagina você ter uma igreja onde você vai colocar uma imagem do diabo, porque está reservando lugar para a imagem de santo, imagem de Jesus, imagem dos anjos e tudo mais. Você não tem como colocar um diabo, até uma coisa curiosa para você ver o avanço da ideia da posição do homem no universo, foi quando pintaram na Capela da Sistina, Michelangelo, a famosa imagem Deus encostando no homem, porque até então o intermediário sempre foi um anjo ou Jesus. Deus falava com o anjo vinha falar com a gente. Jesus foi Deus encarnado, Jesus andava entre os homens. Você nunca teve Deus falando direto com um homem. E isso estava lá na igreja. Você tinha outras figuras pagãs da política de vamos abraçar as religiões, que eram os homens verdes, aquelas bocarras com as folhas saindo. Você tinha até faunos e unicórnios aparecendo, só que você não tinha um diabo ainda. Só que você tinha uma ideia de bestialidade muito forte. As pessoas tinham medo das feras. As maldições na época eram: você vai para o deserto e as feras vão te devorar. Então, dizer que o diabo ganhou a pata de bode por causa de Pan é uma simplificação. Você tinha várias figuras e Pan até era uma figura menor na época. Porque não vamos falar de Mitra. O mitraísmo estava crescendo violentamente entre o século I e o século II, III, e estava concorrendo em Roma com o cristianismo. E Mitra estava ligado com o touro. Então você tem uma criatura de chifres aí, é um jeito até de fazer uma caricatura de um outro deus que era adorado, de uma iniciação. Mas toda vez que você vai pegar uma leitura clássica para ver qual era a ideia de um monstro, você tinha o Minotauro, que era da cintura para cima touro, você tinha o chifre, você tinha desenhos de povos estranhos e já criaturas, mesmo naquela época rupestre, com a pata fendida, que para os judeus era uma criatura suja, por isso que você não pode comer porco, por exemplo, ele tem a pata fendida. Mas, ao mesmo tempo, você tem a história do bode expiatório, que você tem o bode lá, a gente fala do bode que leva o pecado, mas as pessoas esquecem que você tinha o bode branco puro que era dedicado a Deus. Então a imagem do diabo ainda era uma coisa muito etérea, ninguém sabia muito bem o que era o diabo. E começaram a atribuir para ele figuras, símbolos bestiais,
o diabo tem a língua da serpente, o diabo era pintado, desenhado com língua fendida na literatura marginal. Você tem o diabo com a pata de animal impuro, que era uma pata fendida, não necessariamente de bode. Você tinha os chifres, que na época de Roma até, e muito tempo depois, era símbolo de virilidade, mas também era os animais do campo com seus chifres e presas. Então, até aqui a gente tem uma noção mais ou menos do que é, da onde viria a imagem de Satã que a gente abraçou. E, eventualmente, depois da criação da igreja, mais para frente, século 6, 7, quando a igreja começou, a gente estava chegando no alto da Idade Média ainda, e a igreja estava lá correndo para os quatro cantos. É curioso que as pessoas tinham tanto medo da imagem do diabo quanto tinham da imagem do padre ou da imagem do rabino. O cara se vestia de preto, tinha o chapelão e tudo mais. E lá vem a figura sinistra, o homem negro. Você não tinha ainda uma atribuição muito clara. E o diabo, com isso tudo, obviamente, acabou sendo associado aos pecados. O Deus que matou 2.800.000 de pessoas na Bíblia, como a gente fez as contas, sem contar a enchente e Sodoma e Gomorra, que subia mais, falava, não matarás. Se alguém matava, o diabo tentou. Você não cobiçará a mulher do próximo. A mulher abaixava para pegar uma coisa no chão, apareceu o decote, o diabo me fez olhar para ela. Então a culpa ficou, como perguntaram no começo, porque a culpa de tudo é do diabo, é até um pensamento divertido, é porque o diabo não existia ainda. Você podia jogar a culpa em nada, joga no diabo, ele me tentou, me fez roubar dinheiro, me fez comer a sobremesa do meu irmão, me fez fugir de casa, me fez ter um caso, me fez matar o cara. O diabo me obrigou a isso, eu tenho uma chance de salvação ainda. E quando surge Cabala, quando a literatura rabínica começa a jogar a culpa no diabo, aí vira uma festa do crioulo doido, de tudo de ruim que aconteceu era do diabo, e os filósofos da época começam com a brincadeira do se Deus é todo poderoso, então por que o diabo faz o que quer? Teve até um caso que o Tiago contou na live dele de alquimia, que é muito bacana. Você tinha órgãos de igreja que os tubos eram feitos de estanho. E no inverno europeu, aquilo lá começa a esfarelar. O cara estava no meio da missa no inverno, todo mundo lá dentro, sem perspectiva de calor, a comida acabando. O diabo está querendo, não, vem para a igreja, Deus vai proteger todo mundo, dá calor e apoio. Começava a tocar o órgão rachava inteiro, a igreja quebrava. E aí o pessoal falava, caramba, o que está acontecendo? Vem a peste negra. A peste negra começa a matar todo mundo, inclusive a galera da igreja. E o pessoal rezava para Deus e caía morto. Então, cadê Deus? É o diabo que está matando todo mundo, é um teste. Começam a surgir os livros de magia, os grimórios, isso bem mais para frente, mas aí você já começa a desenhar a imagem dos demônios. Se você pega uma Goetia para ver, você tem figuras que são um sapo com chifres, você tem um passarinho com chicote na mão, você tem um bichinho cavalgando um rato de 3 cabeças, que era o que eles conseguiam imaginar de antinatural. E se demônios são antinaturais e o diabo é o pai dos demônios, nessa época começam a aparecer os livros de hierarquia. Eles já tinham falado da hierarquia angelical, todos os anjos seguem uma hierarquia, então o inferno deve ter a mesma coisa. E aí você começa a chegar nos príncipes coroados, quem são os cabeças do inferno. E começa a ideia dos chifres, as asas, mas mesmo assim ainda
você não tem uma descrição histórica que diga origem, que você possa associar com essa imagem. Foi uma amálgama da criatividade do povo. E assim surgiu o diabo. Então, o diabo, se o povo pinta, ele é tão feio quanto dizem, porque eles estão pintando o que eles estão dizendo. Agora, se você para ver que, historicamente, o diabo era um cargo de um anjo de Deus e que se tornou um bode expiatório, o diabo, então, ele não é tão mal assim. Ele chega a ser um companheirão, que é uma ideia interessante do... O diabo, se ele representa tudo que tira a gente do caminho do bem, vamos dizer agora, o que ele ganha com isso? A gente olha o caminho do bem. O caminho do bem é um caminho imposto por uma fé que você pode ser apresentado desde criança, batizado, etc. e tudo mais. E eles te dão listas irreais de coisas para você seguir, que você vê que a própria galera da igreja não seguia e não segue até hoje. O primeiro cisma, o segundo cisma, o protestantismo, quando surgiu, era porque os papas eram príncipes da Europa, eram herdeiros de famílias ricas que mapeavam a Europa e falava: esse país agora é do meu primo, que é bispo, esse daqui é do fulano, que ajudou a igreja. E os caras tinham amantes, os caras tinham filhos, os caras matavam, e eles eram papas. Então a própria igreja deixou de ser referência do caminho dela. Só que ao mesmo tempo ela cobrava: você tem que ser certo, você tem que evitar o teu impulso, você não pode deixar a tua raiva sair, você tem que baixar a cabeça, você tem que se conformar. Para a mulher ainda é pior, porque você tem que baixar a cabeça para o teu marido, seja o que seu marido seja. Então, eles te jogam tudo isso e você para pensar: cara, mas se eu não estou feliz com isso, porque eu tenho que continuar aqui? É o diabo falando com você. Então, o diabo é tão ruim assim, se ele está tentando primeiro colocar um pontinho aí, uma dúvida na cabeça, mesmo porque se a gente for parar para pensar que o diabo, no começo da Bíblia, deu o conhecimento para Adão e Eva, o cara simplesmente te deu uma perspectiva. Olha, se você não tem conhecimento, você vai continuar nesse jardim como um animal. Toma aí o conhecimento, abre o teu olho, vê o que você quer seguir. O cara foi expulso. E, diz a lenda, a gente tem que trabalhar até hoje, todo dia, com o suor do rosto e o sangue saindo para ganhar o nosso pão por causa do conhecimento que a gente adquiriu.